Ou então, Maiane, confirma para mim, página 106 até 111, né? Isso, é. Pronto, então vamos lá, corrigir a atividade. Que página? 106. Que livro? História. História? O professor já deu geografia e vai dar história? E produção e Bastante. ética também. O professor nem avisou, assim, nem deu uma boa tarde de novo, alunos. Eu dei boa tarde, tu estava vendo o vídeo. Vamos lá. Comente sobre a arte e a arquitetura egípcia. Né? Posso dizer minha resposta, professor? Eu acho que alguém tá Pode. jogando Posso Minecraft, dizer porque eu também, ouvi depois do alguém time? sendo machucado no Pode. Mine. Aqui, professor, vou dizer. Arte muito diversificada, com o objetivo de garantir a massificação da figura do faraó, usando as chamadas iconografias. No começo registravam pinturas, imagens e textos em templos, estátuas e pirâmides. Além disso, criaram diversos bustos de faraós em baixo relevo representados de frente. A arquitetura também é muito marcante por suas obras, como as pirâmides, palácios, esfinges e templos. Página 106, tá? Posso dizer agora a minha resposta? Pode. Eu não vou poder colocar a resposta aqui no chat. Tá correto, professor? Tá correto? Tá correto. Eu não posso colocar a resposta aqui no chat porque tem um limite, né, de caracteres. E não vai dar para colocar a resposta toda aqui. Não pode dizer a minha? Mas o professor faz coisando, bota um, ele Eu boto bota. no Classroom, tá certo? Pode dizer a minha resposta? Eu pedi A primeiro. Mariane tinha... Pode falar, Mariane. Mas depois da manhã não posso, né? Ei, mano, cala a boca aí. A arquitetura do Egito é a arquitetura de uma das civilizações mais influentes ao longo da história, que desenvolveu uma vasta gama de estruturas diversas e grandes. A arte é uma profunda religiosidade. Não sei falar, que não está querendo sair a palavra. Dando um caráter movimental à arte egípcia é muito grande, como as pirâmides. Tá ótimo. Quem mais queria falar? Eu acho que era o Miguel. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e está ligada à religiosidade, visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquiteturas tem manifestação religiosa. Está certo, a minha? Tá correto, tá correto. Estão todas dentro da ideia que eu queria, certo? Vamos lá. Segunda questão. Observe o pequeno texto abaixo contido na Estrela da Restauração de Tutancâmon e, com base em tudo que foi estudado até o momento, reflita e discorra sobre a religião egípcia. Então, o coração dos deuses e das deusas que residem neste país alegrou-se. Os senhores dos santuários se rejubilaram. As margens do Nilo gritavam e exultavam. Uma felicidade brilhante que se espalhou pelo país inteiro, pois uma situação ditosa se apresentara. O que é que vocês colocaram aqui, meus Posso queridos? dizer, professor, por favor? Posso dizer a minha? Pode Quem dizer. quem disse primeiro, professor Maiane ou eu? A Foi Mariane. eu. Vai, Deixa desliguei o microfone. eu A organizo, pessoal. Deixa que eu organizo, tá? Pode começar, professor? Pode? A religião egípcia é muito diferente dos dias atuais, pois eles acreditavam que existia mais de um Deus. Pronto, só isso, tá certo? Tá correto, tá correto. Posso falar a minha Vai. agora? Posso dizer, professor? Por favor. Pela minha? Pode. Aqui, Eu vou não saio. O timer, que ele já tinha pedido primeiro. Tá certo. Aqui eu falei da religião egípcia. Vou começar. Possuíam diversas crenças em vários deuses, ou seja, eram politeístas. Porém, tudo isso mudou com a chegada do faraó Amenófis IV. Transformou o Egito em um país monoteísta, onde só poderia adorar um deus, Atom. Mas depois tudo voltou ao normal. Uma de suas crenças eram em seres metade humanos e metade bichos, ou seja, eram antropozomórficos. Isso. Tá correto, tá correto. Quem mais que estava Posso falar a falando? minha? Pode. A religião egípcia era bem complexa
Eles tinham vários deuses, entre os mais famosos eram Tucanos, Anubis e Horus. Tá correto, tá correto. Estão todas na ideia correta, né? Algumas são recortes de alguma parte que vocês consideraram mais importantes, outras de partes que o texto dizia que era mais importante, né? Que eu dei uma lidinha no texto. A religião, né, resumindo, ela era tratada com uma importância enorme, né? E muita dedicação no Egito. É tanto que todo fenômeno que acontecia era atribuído aos deuses, né? E principalmente à vontade dos deuses. Então, temos aqui também a seguinte situação, prestem atenção. A situação de que não tinha-se, na época, né, uma resposta óbvia para alguma explicação, né, aliás, para alguma coisa, né, por exemplo, para a seca, não se tinha explicação para a seca, não se tinha explicação para a chuva, não se tinha explicação para um raio, e atribuiu-se tudo aos deuses. Né? E esse fato de atribuir tudo que eu não sei ao divino, aos divinos, deu-lhes uma importância para tudo. Né? Tinha um Deus para o vento, para o sol, para a lua, para a plantação, para o rio, para tudo, tudo. Então, se há um povo com essa crença de que tudo que acontece, né, no ambiente que lhe cerca é da vontade dos deuses, então aqui teremos uma cultura, né, de dedicação e de importância, né, que dê uma importância para a religião. Esse era o principal aspecto do Egito Antigo, certo? Mas as respostas de vocês estão todas dentro da ideia correta, né? Como eu já falei, é o principal, estar dentro da ideia correta. Observe o trecho abaixo da oração de Osíris e, com base no que você estudou até o momento, explique como se dava o processo de mumificação no Egito Antigo. Para a gente não ler esse texto aqui, porque vocês já leram e responderam, né? Podem ler a resposta. Comece, pode falar, tá? Professor, depois do time eu posso? Sim. Pode sim. Eles acreditavam na vida após a morte. No processo de mumificação, os faraós eram enfaixados e colocados em sarcófagos, juntamente de seus itens pessoais, pois achavam que os itens iriam junto a eles. Após isso, eram levados ao tribunal de Osíris, um deus que decidiria se eles podem chegar ao mundo dos mortos. Pegavam uma balança e colocavam no seu coração que deveria pesar menos que uma pena, para assim chegar ao mundo dos mortos. Tem até um filme que fala sobre isso, que é Deuses do Egito. É um filme um pouco interessante. Pode falar, Maiane. Você tá quer correto, professor? Tá sim, tá correto. Tá dentro dos trâmites, né, da doutrina religiosa do Egito. Pode falar, Maiane. A pessoa tinha que tirar os órgãos do cadáver e botavam os órgãos dentro de um pote. Depois arrumavam o cadáver e assim botavam os seus vestimentos lá perto, suas coisas favoritas perto. Isso, exatamente. Tem essa questão histórica também. Só que é bom a gente conversar aqui na turma, né? Os órgãos, havia uma urna, né? Uma espécie de vaso, uma urna para cada órgão, certo? E os órgãos eram retirados, né? E a pessoa era enterrada, né, mumificada e posta no sarcófago com alguns pertences pouquíssimos que lhes eram os favoritos, certo? Havia sim, mãe, tinha cada vaso para um órgão, certo? Posso até ver aqui antes de sair e apresentar a tela para vocês. Bom, terceira questão, a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido. Posso falar 10 minutos. Pode, fala a sua resposta e a gente eu vou corrigindo aqui mesmo, certo? Porque eles acreditavam que existia outra vida após a morte, e depois tiravam seus órgãos e colocavam em pote. Tá certo? Professor. Tá correto. Oi. Eu tive uma ideia, nessa página 109, para a correção dela, a gente podia botar a resposta pelo chat, já que é só por alternativas. Ela é objetivo, né? Rapidinho eu corrijo para a gente entrar no nosso tema de hoje, tá certo? Rapidinho, vamos lá. A1. As relações entre o Egito e religião existentes entre os povos da antiguidade caracterizavam diferentes formas de organização político-social. Sobre essas relações, é correto afirmar que C. A monarquia... Oi? Nada não, professor, falei errado. Item C, tá? A monarquia teocrática no Egito Antigo
ocorria por meio da personificação dos deuses e do Estado na figura de Faraó. Ou seja, tínhamos o Faraó, e dizia-se que ele tanto era o poder político máximo e absoluto, como ele era o enviado dos deuses para a terra. Ele era a representação dos deuses, né? A figura personificada, né? Dos deuses e do Estado. O Egito e os deuses, pessoal, estou ouvindo brincadeiras aqui. E é isso. De novo, o faraó era a personificação dos deuses, né? A representação dos deuses, aliás, e a representação do Estado. Aqui temos política, como sendo o Estado, né? O faraó representando o Estado, e religião, o faraó representando os deuses. Então, numa época tão antiga como essa, como não respeitar, como não atribuir tanto poder que o faraó tinha, já que ele era a representação do Estado e dos deuses? Era praticamente o todo-poderoso, né? Primeira questão, da página 109, item C. Segunda questão, relacione o texto às proposições a seguir, assinalando a correta. É o item D. Tá? Para a gente acelerar, para dar continuidade à aula de hoje, o texto acima assinala o caráter ideológico na sociedade egípcia, destacando a figura do faraó ligada ao deus principal e reforçando seu papel político. Segunda questão, item D de dado. Tá? Terceira questão. Vocês podem colocar aqui no chat quem está acertando e quem está errando, tá certo? Acho interessante. Coisas sobre a aula, tá? Eu estou vendo aqui coisas aleatórias. Vamos evitar essas conversas paralelas. Então, estamos em sala de aula. Terceira questão. Em relação à religião no Egito Antigo, pode-se afirmar que, item A, a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada no Egito Antigo. Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano, para garantir a chegada da inundação e, dessa forma, boas colheitas, que eram agradecidas pelo rei em solenidades, aliás, às divindades. Terceira questão, item A, de abelha. Página 110, quarta questão. Um império teocrático, baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Essa frase se refere aos item D de dado, aos egípcios, e a importância do rio Nilo, certo? Quarta questão. Tudo no chute, eu acertei tudo. Entender? Não foi no chute, não acredito não. Quarta questão, item D de dado. Quinta questão. Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. Item C. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo, né? Do pós-vida. E havia uma vida após a morte. Quinta questão, item C de casa. Sexta questão. Podem ser consideradas características das civilizações da Antiguidade Oriental? Item C de cavalo. O politeísmo e uma rígida divisão social. Né? Sexta questão, item C de cavalo. Sétima questão. Em 2001, a cidade de São Paulo foi palco da exposição pioneira à arte no Egito nos tempos dos faraós. Pela primeira vez, foram expostas no Brasil 56 peças da milenar civilização do Egito Antigo, trazidas diretamente do acervo do Museu do Louvre, de Paris. Assim, os brasileiros tiveram a oportunidade de visualizar um panorama de 3.000 anos de arte, de uma das primeiras civilizações da história, e uma das mais inteligentes, né? Vamos salientar isso também. Considere as seguintes afirmativas sobre o Egito Antigo, sua história e religião. Das afirmativas acima, pode-se dizer que item D de dado, apenas a 1 e a 3 estão corretas. Sétima questão, item D de dado. Por fim, página 111, né? Questão 8. No novo Império Egípcio, a revolução promovida por
Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, os nomes egípcios vão dizer, né? Teve uma grande importância porque constituiu na item E de elefante introdução de uma religião monoteísta, a fim de limitar a influência política dos sacerdotes. Vamos dizer que ele destruiu tudo que havia de simbologia dos outros deuses. O faraó mais rebelde que já existiu. Nona questão. O Egito Antigo é conhecido pela grandeza de sua arte e arquitetura, representadas pelas pirâmides. Sua religião é estudada por historiadores, arqueólogos, antropólogos, místicos, entre muitos outros. Sobre a religião egípcia, podemos afirmar item C de casa. O rei se definia literalmente como o centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros. Somente durante o reinado de Amenófis IV, o Egito viveu sob o monoteísmo. Nona questão, item C de casa. 10ª questão, o Tribunal de Osíris. Aqui a gente tem o texto. E após a morte, a morte sempre esteve no contexto das representações dos povos, desde a antiguidade até a idade contemporânea. As visões e atitudes diante da morte, aliás, podem ser percebidas pelo homem em cada momento da história. Nesse sentido, pode-se afirmar que, item C, segundo a religião do Egito, quando alguém morria, era julgado pelo Tribunal de Osíris. Essa daqui eu acho que foi a questão mais fácil, né? Lá, seu coração era colocado em uma parte da balança, e na outra, uma pluma de avestruz de Maat, representando a justiça. A pesagem era registrada pelo escriba dos deuses, aliás, o deus Tot. Se a balança se equilibrasse, o morto era conduzido por Osíris para o além. 10ª questão, item C de casa. Agora veremos os hebreus e sua crença monoteísta. Está todo mundo aqui ainda? Pessoal, só um detalhe, tá? Aqui é outra aula, tá bem? Outra gravação, então vocês têm que colocar o nome de vocês também, tá? Põe o nomezinho de vocês aqui. Senão eu vou pegar meus óculos, que eu tô ficando incomodado já. Põe o nome de vocês. Acertei Tá tudo, professor. Só errei a 7 e a 9. tudo? Ah, que bom, que bom. Então vamos lá. Você não acertou. Professor, eu Tu errei nunca vi tua. coisa óculos. Muito ruim. Vou apresentar minha tela aqui O senhor para não é o vocês. nosso professor. Oi? O senhor tá usando óculos. Eu nunca vi o senhor de óculos. O senhor é outra pessoa. Na verdade, que na aula velhinha. passada, o professor estava de óculos. Sim. Vamos lá. Agora vamos para um pouquinho de história aqui sobre os hebreus e sua Professor, essa é sua história? característica monoteísta. Oi? Bom, não quis repetir, então vamos lá. Primeiro vamos estabelecer aqui, né, só para clarear, para ficar bem evidente, a diferença entre monoteísmo e politeísmo. Né? O monoteísmo, mono, é a crença em um Deus único, singular, e deriva das palavras gregas. Monos, que é único, e theos, que significa divindade, né, ou Deus. Acredita em um único Deus, onipresente, onisciente e onipotente, ou seja, onipresente, a qualidade de quem está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, a qualidade de quem sabe tudo, todas as coisas, e onipotente, a qualidade de quem é todo-poderoso, né? Seus poderes não têm limites, responsável pela criação de todas as coisas Professor, no universo. Poderes, o senhor se refere a poder político e militar, não é? Poder também de criação, de querer que faça-se a terra e em 7 dias ele fazer. Também poder militar, de poder criar um exército de anjos imortais, por exemplo. Pronto. Meu exército é invencível, né? Diferindo, né? Essas características aqui de monoteísmo diferem dos politeístas,
que creem que cada particularidade da natureza ou atividade humana seja de responsabilidade de diferentes divindades, né? Por exemplo, se a minha atividade humana é de fazer... Vou pegar o exemplo que você falou, Taima. É de ir para o exército, né? A atividade militar, tem um Deus que vai me representar, que vai me proteger. Falando dos gregos, estaríamos falando do deus Ares, o deus da guerra, né? Ou então poderíamos estar falando, se a minha atividade for rural, for agrícola, tem outra deusa, né? Ainda no âmbito grego, no âmbito dos politeístas, que iria me representar, iria me abençoar. Então, o monoteísmo, nós já estudamos isso, mas o monoteísmo se refere à crença em um Deus, o politeísmo se refere à crença em diversos deuses. Diversos deuses. Aqui temos vários deuses aqui, né? E não apenas atribuímos a eles os fenômenos, as particularidades da natureza, como também a atividade humana está envolvida na questão da responsabilidade divina, né? Dessas divindades, né? O politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Nas sociedades politeístas, como o Antigo Egito, são admitidas as existências de múltiplos deuses, normalmente cada um dedicado a uma característica particular da natureza, como o deus do trovão, deus do sol, deusa da chuva, deusa da terra e etc. Né? Agora sim, vamos penetrar um pouquinho mais no conteúdo do nosso capítulo, né? Os hebreus monoteístas. O primeiro rei hebreu foi Saul, 1010 a.C., que liderou guerras contra os filisteus. Porém, morreu sem conseguir vencê-los. Foi sucedido pelo rei Davi. Viveu entre 1006 a 966 a.C. E conseguiu derrotar os filisteus e estabeleceu domínio sobre a Palestina, fundando o Estado hebreu, cuja capital passou a ser Jerusalém. Iniciou a fase marcada pelo expansionismo militar e pela prosperidade. Ainda sobre os hebreus. Em seguida, Salomão, sábio e pacífico, famoso pela riqueza e poder, filho de Davi, desenvolveu o comércio, né, tido como o rei mais sábio que já existiu, o rei Salomão, aumentando a influência do reinado sem recorrer à guerra. Notem aqui a inteligência, né? No entanto, a fartura e a riqueza que marcaram seu reinado exigiam o constante aumento de impostos, que empobreciam mais e mais o trabalhador, criando um clima de insatisfação com o seu povo, né? O povo do Estado hebreu. Professor. Com licença, professor. Pode falar. Quer dizer que ele tentava resolver os problemas hebreus sem violência, né? Sim. Sim, e buscou enriquecer o seu Estado, movimentando dinheiro através dos impostos, né? Só que isso acabou empobrecendo as classes mais baixas, né? Aqueles que não eram da nobreza, vamos dizer assim. Classes baixas, à medida que os impostos eram cobrados e aumentados, essas pessoas ficavam mais pobres, né? Isso gera uma certa insatisfação. Após a morte de Salomão, houve uma divisão política e religiosa das tribos, né? Que a gente vê na Bíblia, as 12 tribos de Israel. No caso 10, desculpe, falei 12. Os hebreus dividiram-se em 10 tribos do norte e formaram o reino de Israel. Falei 12, eu confundi com outra coisa aqui. Liderados por Jeroboão. Após disputas internas, chegaram a um acordo em 878 a.C., com a escolha de Omri para rei. Apesar de a veneração de Yahvé persistir, foi introduzido o culto a vários deuses. Duas tribos do sul e formaram o rei Judá, liderados por Reoboão, filho de Salomão. No caso, foram duas tribos para o sul. Hebreus foram... Professor, eles se dividiram em várias tribos e a maioria foi
para uma direção e a outra E seguiu duas para foram outra. para outra. Isso. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, isto é, eram monoteístas, que é o título do nosso capítulo agora, né? No judaísmo, a religião professada pelos hebreus, o único Deus é Javé, ou Yavé também, pode ser a mesma coisa, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas. O judaísmo é baseado nos 10 mandamentos, supostamente revelados a Moisés no Monte Sinai. Os dois traços característicos da religião dos hebreus são o monoteísmo e o salvacionismo, isto é, a crença na vinda de um Messias, de um Salvador, de um Redentor, para libertar o povo hebreu. O judaísmo constitui uma das bases do cristianismo, com o qual o islamismo formou o tríade das religiões universais. Ou seja, professor, eles tinham crenças em nossos deuses, no caso, né? Sim, exatamente. Deus. Bom, agora vocês estão me vendo de volta, né? Sim, daqui a pouco acabar a aula do senhor, né? É, o tempo dessas aulas passa rápido, né? Que tristeza. Pois é, né? Os hebreus e sua crença monoteísta. Página 112. O estudo sobre a civilização hebraica tem sido um dos marcos da historiografia. No entanto, não existem muitos vestígios que determinem sua história. O que se sabe está relatado no Antigo Testamento. A primeira parte do conjunto de livros que constitui a Bíblia e a Torá, livro dos judeus. A maioria dos feitos hebreus está descrita nos primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a esse conjunto deu-se o nome de Pentateuco. Durante boa parte da antiguidade, tanto oriental quanto ocidental, houve predominância da crença religiosa politeísta, ou o culto aos antepassados. A ética e a moral dos hebreus foram desenvolvidas com base no monoteísmo, a crença em um só Deus, que depois deu origem ao judaísmo e ao cristianismo. A cultura, a política, a economia, a ética e a moral, que são as bases do fundamento religioso monoteísta hebraico, são os principais legados desses povos, né, desse povo, aliás, para as civilizações contemporâneas, né, civilizações atuais. Próxima página. Esses hebreus se organizavam em 12 tribos que acreditavam que tinham sido eleitos por Deus para serem separados dos outros povos. Chamavam seu Deus de Jeová, ou Yavé, ou Javé. Ele tem vários nomes. Que escolhia entre os homens aquele, aliás, que ensinaria sua palavra ao povo. Os primeiros líderes hebreus foram chamados de patriarcas, com destaque para Abraão, Isaac e Jacó. Segundo o livro do Êxodo, Moisés, um dos profetas mais importantes dos hebreus, recebeu no Monte Sinai as tábuas com os 10 mandamentos, que funcionavam como um código de conduta, um código de moral para ser seguido pelo povo. Eu acredito que esse texto aqui desse quadrinho rosa é apenas complementar. Vamos passar para a próxima página. Página 114. A origem e localização geográfica. O que está relatado no Pentateuco é que a origem dos hebreus é semita, ou seja, descendem de Sem, filho de Noé. Esse povo habitou a Palestina, mais precisamente as regiões da Fenícia, da Síria e do deserto da Arábia, assim como os vários povos antigos, no momento de sua fixação. Em função da descoberta da agricultura, buscaram se estabelecer às margens dos rios. No caso dos hebreus, próximos ao rio Jordão, que corta o território palestino. No território hebreu,
também fazia fronteira com o Mar Mediterrâneo a oeste. O Rio Jordão, notem que aqui a gente está falando de um contexto, né, muito bíblico. O Rio Jordão possibilitava aos hebreus as mesmas condições que o rio, como o Rio Tigre, Eufrates e o Nilo, propiciavam aos mesopotâmios e egípcios. As terras próximas às margens dos rios eram bastante férteis e, por isso, propícias à prática da agricultura, que inicialmente foi utilizada para subsistência e, aos poucos, possibilitou o comércio, né? Depois passou a ser a principal fonte de renda de muitas nações. Mesmo com a sedentarização, os povos hebreus, que não se fixaram às margens do Rio Jordão, viviam em desertos, como o árabe, habitando os chamados oásis, onde faziam pastoreio de gado. Tudo isso explicado no mapa que temos aqui abaixo, né? O mapa das diversas regiões onde os hebreus se estabeleceram, dando origem aos reinos de Judá e Israel. Cada local desses compreendia uma tribo hebraica? Pois não? Cada local desses compreendia uma tribo hebraica? Sim, aqui é por onde os vários locais que eles ficaram, né? Ficaram, aliás. Alguns locais compreendiam mais de uma, porque eles viajavam de local em local, eles ficavam fazendo pastoreio, então não era muito definido dizer que certa tribo nasceu e morreu em certo local, certo? Agora vamos dar uma explicadinha na nossa atividade, né, já que não é tão grande assim, para a gente encerrar a nossa aula. Analise um trecho da Bíblia e reflita e comente sua importância para se entender a história do povo hebreu. Abre aspas. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 3. O que a questão está pedindo, pessoal, que eu já ia passar para outra questão, para você analisar, refletir e comentar, certo? Analisar esse texto que nós temos aqui, Fala sobre a importância de entender a história do povo. Sobre a importância de entender a história do povo hebreu. O que é que isso aqui tem de importante para nós, do ponto de vista histórico que nós estamos estudando? Então, é para a gente falar sobre a importância da Bíblia para os hebreus? Desse trecho específico, certo? A importância, você pode entender como importância da Bíblia, né? Mas estamos falando da importância desse texto. Vamos entender dos textos bíblicos. A importância para se entender a história do povo hebreu, certo? Tem alguma importância? Tem alguma coisa escrita lá que é válida? Aí você vai dizer. É um documento, né? Documento histórico? Você vai dizer, certo? Você vai falar essa importância. Isso eu estou falando para todos, certo? Para todos vocês. Segunda questão. Por que o Pentateuco é de suma importância para o povo hebreu? Né? O senhor pulou uma questão, professor. O senhor pulou a 2. Pulei? Ah, verdade. Os egípcios, assim como os mesopotâmios, acreditavam em vários deuses. Né? Notem, os egípcios, assim como os mesopotâmios, povo da Mesopotâmia, acreditavam em vários deuses. Muitos por tentarem justificar os fenômenos da natureza, que é aquilo que eu falei. Não tem uma resposta para explicar aquele fenômeno, então atribuo aquilo para um deus e acabou. A prática politeísta era a mais comum, até a formação do povo hebreu.
explique o surgimento do monoteísmo na humanidade. Né? Lembrando que praticamente a gente já tem a resposta disso lá em cima na atividade que a gente fez, né? Que é a atividade que a gente corrigiu. Professor, é basicamente, é como se eu precisasse dizer basicamente o que é monoteísmo e como ele foi introduzido aqui, só isso, né? Sim. Temos um fato histórico, né? Uma pessoa de grande importância que chegou lá no poder e disse: não quero mais politeísmo, agora vai ser monoteísmo. Você vai dizer quem foi essa pessoa, né? E sim, você vai me dizer no que é que se baseia a crença do monoteísmo, que a gente já sabe mais ou menos o que é. E por que o Pentateuco é de suma importância para o povo hebreu, né? O que é que tem contido nele ali, para o povo hebreu? Né? Tem alguma explicação de alguma coisa? O que aconteceu ali para ele ser tão importante? Né? Aqueles 5 primeiros livros, tem algo ali de muito valioso para o povo hebreu? Se você identificar, você diz que sim, né? Se você não identificar, você não responde, porque eu estou dizendo que tem uma coisa importante lá. Olha. Por que o Pentateuco é de suma importância? Eu não estou perguntando se ele é importante ou não. Eu estou dizendo que é. Eu só quero saber o porquê. Certo? Ele é de suma importância. Eu só quero que você identifique o porquê de ele ser tão importante assim. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, Com certeza? tá de boas. Vocês são demais. É, Bom, professor, eu não entendo isso, ó. Tipo assim, não é nada a ver com a coisa da aula. Porque as aulas mó boas, acaba assim, no instante as aulas quando tá boa e acaba rápido. Aí quando as aulas tá chata, voa assim, parece assim que tá, não sei nem o que, passa um ano pra acabar as aulas chatas. Pois Parece é, que o relógio verdade. tá indo pra trás. não, mas todas as